logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com mais uma aula. Desta feita nós vamos estudar da revista Betel, a lição de número 3, o Deus Criador. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Então, é preciso, queridos professores, professoras, internautas que me acompanham, que nós possamos estar meditando, estudando as Escrituras, para que nós possamos aí conhecer a natureza e o caráter de Deus e a sua supremacia. Então, por isso que é importante a leitura. O objetivo da lição, o primeiro objetivo, nós vamos estudar sobre a criação dos céus e da terra. Então nós vamos procurar entender que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Vou estar explicando como que é isso, né? E também vou estar falando sobre que nós não somos robôs. Os ensinamentos que nós estamos tendo nestes dias transformam o homem em robô. E isso não está de acordo. No segundo objetivo, nós vamos ressaltar a criação do homem e da mulher. Por que Deus criou o homem e a mulher? No terceiro, nós vamos mostrar os propósitos da criação de Deus. Os propósitos da criação de Deus. O texto áureo ele diz o seguinte: no princípio, criou os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar. Deus trouxe à existência o que não existia. Criou e tem o controle de toda a sua criação. O texto em referência, ele está no primeiro capítulo de Gênesis, que vai falar sobre a criação. É bom que o professor e o aluno estejam inteirados ali, principalmente desse capítulo 1, o primeiro capítulo da Bíblia Sagrada. A introdução, ela diz: o Deus Criador faz com que o homem tenha domínio sobre todas as obras das suas mãos. Vejam bem que na introdução nós já estamos estudando sobre que o homem tenha domínio de todas as obras das suas mãos. Então, com isso eu quero trazer aqui aos queridos internautas, professores, nós não somos robô. Deus dotou o homem de inteligência para governar sobre a sua criação. Então, toda a criação de Deus que está sobre o domínio humano, que Deus pediu que o homem governasse. Então, nós podemos estar governando. São muitas e muitas coisas que está aqui na criação, que o homem é que vai dominar, que o homem é que vai fazer todo este controle. Nós precisamos entender estas coisas. O ponto 1 diz assim: Deus criou os céus e a terra. Nós cristãos cremos pela fé na Escritura Sagrada, que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela sua sabedoria e para a sua glória. Então, a criação é um tema fundamental da fé cristã. Nós, quando olhamos para a criação, olhamos para tudo que Deus criou. Quando nós lemos o primeiro capítulo da Bíblia, nós começamos a enxergar a grandeza de Deus e pegamos que pela fé tudo foi criado. Pois as Escrituras afirmam que Deus criou todas as coisas do nada. Alguém diz: mas é impossível. O homem não acredita em Deus, mas ele não consegue criar nada do nada, por exemplo, nada existia e Deus criou tudo do nada. Então o universo, ele não existe desde a eternidade. Ele passou a existir num instante determinado. Então quando Deus fez toda a criação
que nós encontramos ali no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Então este é o ponto comum. Deus trouxe o universo à existência, e a causa primeira e original do universo e da vida está em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O 1.1 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então nós precisamos entender, né, o que quer dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso significa que a presença de Deus não está confinada num lugar específico. Deus, ele enche a terra. Deus, ele está em todo lugar. E Deus, ele habita em nós. Nós fomos feitos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos isso. Temos que ser isso para termos comunhão com Deus, como eu expliquei na lição passada. Então, Deus com sabedoria fundou a terra, o céu, a terra, né? Referindo-se ao universo organizado e adornado. Agora nós temos que entender que o nosso Deus é grande e ele não habita em templo feito por mão de homem. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não podemos, então, ter igreja, ter tempo para adorar a Deus? Nada disso. Ali é a casa de Deus, aonde os verdadeiros adoradores vão para a comunhão. A igreja, o ser humano sempre vive em sociedade, em comunhão. E para termos comunhão, a igreja se torna uma família. Então a igreja é importante. Não confunda que Deus não mora em templo feito por mão de homem, mas ali é um lugar de adoração. Então nós vemos que no Antigo Testamento, em Jerusalém, tinha ali o templo de Salomão, o grande templo que Salomão ficou. E Deus escolheu aquele lugar, e ali o povo encontrava com Deus. Mas o que nós estamos trazendo para os internautas é o seguinte: Deus não habita, por mais bonita que seja a igreja, Deus não habita nela. Esses templos na vinda de Jesus vai ficar, mas não deixe de entender que esses grandes templos é o lugar de adoração, o lugar onde os cristãos se reúnem para adorar a Deus. E Deus aprova. É a casa de Deus, é chamada casa de Deus. E nós somos chamados, além de casa, morada do Espírito Santo. Então nós somos templo que é edificado por Deus. O 2 diz assim: poder da parte de Deus exercitada. O poder da parte de Deus está bem claro quando ele apenas fala e tudo acontece. Então Deus criou-se do nada. Você vê que existe uma pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você sabe, professor? Você sabe, aluno, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você sabe? Raciocina aí. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, daqui a pouco eu vou responder isso. Vou dar uma resposta para você no final. Aqui, desse tópico, no início do outro, eu vou responder sobre essa questão que estou dizendo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E eu vou mostrar para vocês quem nasceu primeiro. Pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, nós entendemos aí que pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, as coisas foram criadas. Porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Então, se aparece a porção seca, apareceu a porção seca. Então, assim vemos que Deus opera, né, por intermédio da sua palavra, que é poderosa para comunicar o poder e gerar vida. Então, através da grandeza do que Deus fez, o pastor Jeová Alves da Silva, saudoso pastor da igreja de Dourado, lembro que um dia ele contou em uma das suas, ele estava dando um estudo, e aí ele contou sobre uma família de pessoas que não criam em Deus. E aí eles disseram: vamos criar essa criança aqui isolada para que ela não ouça nada sobre Deus, e vão ver o que acontece. É uma história, tá, meus queridos irmãos? Uma história que eu vi
desse pastor e eu achei interessante. Então, eles criaram essa criança fechada. Aí, quando a criança começou a se entender, sol pela primeira vez, e o sol nascendo, aquele sol enorme, e ele diz: ô sol, grande é o que te fez. Quer dizer, existe um autor e um criador. Então é impossível negar a Deus. O próprio ateu nega a Deus quando ele está em dificuldade, ele sofre, porque às vezes ele não quer confessar, mas ele diz: Deus, se tu existe, o que eu vou fazer? Então é importante que nós cremos em Deus, que nós olhamos através da sua maravilha, pois assim nós vemos Deus comunicando com a humanidade através dos seus feitos. Um ponto de satisfação de Deus por tudo que foi criado. E viu Deus que a luz era boa. Quando ele criou, haja luz, viu que a luz era boa. A luz representa a ausência de escuridão e denota a essência de Deus. É interessante, meus queridos, que é o seguinte: onde tem as trevas, onde está tudo escuro, você entra com uma luz, ele clareia, quer dizer, ele ali, você denota a essência de Deus. Como isso pode mudar? O mundo era trevas, mas agora raiou a luz, e nós não entendemos, não conseguimos explicar como o sol ilumina toda a terra, né? E dando aí a ausência de trevas. Então a luz é boa, ela é agradável, é útil para fazer a distinção das trevas. Quando nós, trazendo para a nossa vida, queridos professores, queridos alunos, é preciso nós também nos preocupar que nós, aonde estamos passando, são luz. Se nós trazemos motivação para a vida daqueles que nos cercam, se não traz, se traz tristeza, é porque nós somos trevas. E aí diz que a terra produziu erva, né, semente e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. Lembra que na lição passada eu falei sobre o pé de mamão, né? A sua semente, como vem a semente, dá a árvore e dá o fruto segundo a espécie. Então Deus fez esses dois grandes luminares, né? O luminário maior para governar o dia e o luminário menor para governar a noite. E Deus fez também as estrelas. Nós não entendemos. Vejam que as pessoas até hoje descobrem estrelas novas. Nós não conseguimos entender a grandeza de Deus. Há muitas coisas que nós não conseguimos explicar. O 2 diz homem, criação de Deus. O homem, diferentemente dos demais seres e coisas criadas por Deus, que foram criadas pelo poder da palavra, foi feita a imagem e semelhança do próprio Deus, a partir do pó da terra e recebendo fôlego de vida pelo sopro divino. Então, meus queridos, nós sabemos que o homem foi feito do pó da terra. E aí existe uma discussão, que Deus não fez um boneco, que Deus não fez isso, não fez aquilo. Mas acontece que, se você ler ali nas escrituras, você vai ver que Deus formou primeiro um ser inanimado, né? Um ser que não se movia através do pó da terra. Que vai dar, na mesa das pessoas, diz que Deus fez um boneco de barro. E querendo ou não querendo, existia sim um modelo de pessoas apenas sem vida, feita, extraída do pó da terra, com todos os elementos que até hoje a ciência prova que o que tem no nosso corpo tem na terra. Então prova que Deus formou o ser humano e sua imagem do pó da terra. Então nós precisamos estudar, aprofundar melhor para que nós possamos entender toda a criação de Deus e o grande poder de Deus, fazer com que nós somos pó, e ele diz que no final nós vamos voltar para o pó novamente, seremos devolvidos à terra. O 2.1 diz: formou o Senhor Deus o homem à sua imagem. Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva à sua imagem. Então, meus queridos, nós parecemos com Deus. As pessoas não querem dizer, mas Deus é espírito, isso e aquilo e tal. Jesus falou que nós seremos como Deus é, como
como Jesus é. E quando Jesus ressuscitou, ele voltou para a sua forma gloriosa. Então nós precisamos ter cuidado quando nós dizemos que Deus é apenas espírito. Não, Deus, ele tem forma sim. Eu já vi muitos estudos sobre dizer que Deus não tem forma. Deus tem forma sim. Espírito não senta. Jesus, se você crê que Jesus se assentou à direita de Deus, é porque tem forma. O Espírito, ele não tem forma. Nós não sabemos nem a dimensão de um Espírito. Então, por isso, nós precisamos ir devagar com certas compreensões que nós queremos ter, que acaba trazendo confusões e conflitos. É porque ao ser criada a imagem de Deus, nós agora, sendo criados, se criou a imagem de fulano, e é porque se parece, por exemplo, nós temos, por exemplo, os deuses pagãos, imagem de fulano, aqueles que não viram criar-se uma imagem, mas ali fomos criados imagem e semelhança de Deus. Então nós parecemos com Deus. Então, e também através disso, nós somos semelhantes em várias coisas que nós a partir daí podemos ter comunhão e uma maneira de nós nos comunicar com Deus, assim como nós vemos que Adão chegou ao ponto de, na virada do dia, estar conversando com Deus. 2 e 2, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem, Adão, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego vivendo. Então, veja que, como eu disse, para aqueles que dizem que Deus não fez um boneco, não fez isso e aquilo, aqui diz que soprou em seus narizes. Então, o que estava ali? Ali estava uma estalta, vou chamar isso de estalta, né? A semelhança que Deus fez, a semelhança de Deus, feito do pó da terra, ele com todos os elementos da terra, criou o homem, né? Formatou de maneira que ficou um homem ali estirado, né? Mas um homem sem vida. E aí ele sopra nos narizes que ele tinha feito. Quer dizer, então, assim foi formado o homem como o homem mesmo. Um homem deitado. Vamos pegar como exemplo um homem deitado ali, sem vida. E é como se tivesse assim, está deitado o homem. Esse é um exemplo. Está deitado, mas sem vida. Tá? Ali parado. E aí Deus, depois de montar, né, esse esqueleto, né? Aí ele sopra em suas narinas e dá a ele o fôlego vivente e o homem começa a viver. A mulher, por sua vez, já foi criada diferente. Foi criada da costela de Adão, que andasse lado a lado e lhe corresponder. Porque havia ali agora, ia haver acasalamento para todos os animais. Mas para o homem não havia. Então o homem não se acasalava, pois Adão estava sozinho. Mas os animais já se acasalavam. Para aqueles que dizem que antes do pecado, que Adão não tinha nada com Eva, tinha sim. Eva foi feita para ser parceira de Adão. Eles tinham muito mais inocência do que, por exemplo, as pessoas hoje que vê pecado em tudo. Não só vê pecado, mas parte para o lado pecaminoso. Então aí Deus faz adormecer Adão e Adão passa por um sono pesado, e veja que é uma anestesia de Deus, e ali ele cerrou uma de suas costelas, e dali fez a mulher, entregou a Adão. Veja que Adão sabia admirar, por isso que eu digo aos casados, os que são casados, os que estão solteiros, que amanhã vão contrair um casamento, valorize a mulher, valorize, pois Adão nunca tinha visto uma mulher na sua frente, e quando ele a viu, ele virou poeta. A mulher alegra o homem. Uma mulher linda, uma mulher adjutora, ela deixa o homem muito mais feliz. O homem tem motivo, tem motivo para voltar para casa. Por isso, você que é mulher, lembre-se que Deus fez a mulher para ajudar o homem. A adjutora, quer dizer, aquela que vai estar ajudando ele. E Eva, quando apareceu na frente de Adão, ele ficou encantado e disse: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Para ele foi o maior presente.
que Adão recebeu foi a mulher. Então, a mulher é o maior presente que nós recebemos no nosso casamento, por isso nós precisamos cuidar dela, zelar, e ela realmente fazer o papel que a Bíblia manda fazer, e aí os casais são felizes. 2.3, formou-se Deus o homem como coroa de sua criação. Então, mesmo tendo sido criado um pouco menor do que os anjos, o homem foi criado como coroa da criação de Deus. Uma elevada honra Deus conferiu aos humanos. Não foi como meros animais, sem raciocínios e sem consciência, nem como um produto da evolução ou do acaso. Pois nós temos aí o cientista fala que o homem veio do macaco, eles que vieram, eu não vim do macaco, vim desse processo que estamos falando. E o que nós precisamos entender? O que as pessoas se distanciam de Deus? Por causa da inteligência humana. O homem é muito inteligente. Então o homem é super inteligente, e o que acontece? Ele é capaz de descobrir muitas coisas. Nesses últimos séculos, o homem vem evoluindo muito. Veja que o homem inventou carro há pouco tempo, inventou o avião há pouco tempo, e hoje nós estamos num processo bem elevado da invenção humana. E um dia um ateu perguntando para mim, eu disse, sabe por que você não crê? Porque o homem, ele olha aí, não ignore a minha palavra, o homem ele é um semideus. Por que eu digo isso? Ele foi feito um pouco abaixo dos anjos. E Deus o fez, ele formou o homem como coroa da sua criação, com autoridades para governar a terra. Então, meus queridos, o homem foi criado com autoridade, com inteligência. O homem é um ser muito inteligente. É por isso que o homem agora quer ir para Marte, já foi na Lua e agora quer ir para Marte, por causa da sua inteligência. E isso leva muitos a descrerem pelo o fato do homem estar alcançando coisas que em tempos passados, na antiguidade, jamais esperasse o homem chegar a esse nível. Mas é porque o homem foi feito, professores e alunos, um pouco abaixo dos anjos. Primeiro Deus, anjo, e vem o homem, né? E o homem foi feito para servir a Deus, dominar a terra, crescer e multiplicar. E aí a Bíblia diz que o próprio Deus plantou um jardim e ali pôs o homem para ficar ali naquele jardim. Diz os propósitos de Deus na criação. Deus não criou o mundo por acaso. Ele tinha propósito, não foi um acidente, nem um estrondo, mas pelo poder das suas palavras e da sua sabedoria. Então Deus criou o homem pelo poder da sua palavra. Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e atos para a humanidade fossem cumpridos. Deus tinha um propósito. Deus não criou apenas por criar, criou por causa de você, criou por causa da humanidade. Então, voltando lá à pergunta que eu fiz lá no início. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nenhum dos dois nasceu. Tiveram prioridade de nascer primeiro. Viu? Porque Deus criou a galinha. A galinha já existiu. Os animais, tanto os animais como os primeiros animais, as primeiras aves, todos eles, eles não tiveram, por exemplo, crescimento. Tantos anos, 2 anos, 3 anos, e trilhar esse caminho desde do nascimento até se tornar adulto. Eles não passaram por esse processo. Viu, queridos professores, queridos alunos? As primeiras criações de Deus, nenhuma passou por esse processo. Adão não passou, Eva não passou, os animais não passaram. Os animais, quando Deus falou, haja o galo e a galinha, já surgiram adultos, prontos para a procriação. Não houve, por exemplo, um nascimento,
a galinha e o galo, eles nunca, a primeira criação do galo e da galinha nunca foram pintinhos. Eles já foram formados grandes, né? Pronto para reprodução. Os animais da mesma forma, e para quem não sabe, os animais também foram feitos dos elementos da terra. Então, meus queridos, tá aí para quem tinha dúvida de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, nenhum dos dois. Eles apareceram no haja de Deus quando Deus criou tudo do nada. Do nada, ele tudo formou. O 3.1 diz manifestar a sua glória e o seu poder. Quando Deus criou o mundo, ele tinha razões específicas para criar. Deus criou o céu, a terra, como manifestação da sua glória. Tudo que nós olhamos, tudo que nós vemos, a glória de Deus. E o 3.2 diz receber a glória e a honra que lhes são devidas. Então todos os elementos da natureza rendem louvor ao Deus que os criou. Então nós, o homem, que é a coroa da criação de Deus, foi feito para adorar e honrar a Deus. Então, um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Nós, por exemplo, quando o tempo começa a formar para chuva, nós dizemos, vai chover. E é sem linguagem nenhuma. Correto? Quando o sol está sumindo no horizonte, se baixando ali e vai aparecer no horizonte, nós sabemos que é uma declaração que vai chegar à noite. Quando os primeiros raios solares começam a aparecer na manhã, nós dizemos que vai chegar o dia. Então, sem linguagem, nós vemos a grandeza de Deus. O apóstolo Paulo afirmou, ele diz assim, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, predestinados. Qual foi o destino do homem? Deus fez o homem com um destino. Qual que é o destino? Governar a terra e ser louvor da glória de Deus. Louvar a Deus também. Viu? Além de ele ser louvor da glória de Deus. Então ele criou o homem como a coroa da sua criação. O 3.3 diz prover lugar para a habitação das suas criações. Deus não formou a terra para que ela fosse vazia, mas para que fosse habitada. Deus formou a terra para que o ser humano, os animais habitassem nela. Deus abençoou o homem, abençoou a mulher e disse ao casal, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então o homem é um ser dominador, como eu estava explicando. Então Deus fez com que o homem dominasse. É por isso que a inteligência do homem alcança níveis absurdos, nível que a gente diz, mas como é que pode o homem fazer isso? Porque Deus deu poder para que o homem dominasse tudo que ele criou. E nós só não conseguimos dominar o universo. É outra coisa, mas o que na terra, tudo na terra está sob o domínio do homem, pois Deus entregou ao homem para que pudesse governar. A conclusão diz assim, cabe a cada um a responsabilidade de reconhecer que Deus existe. Então cada um de nós devemos reconhecer que Deus existe. E o fato dele existir, como é evidente pela criação, nos torna indesculpável. Então quem desacredita e não crê que Deus existe, tem problema, porque não terá um encontro com o Deus Criador. Mas nós vamos prosseguir firme, nós cremos pela fé, nós sabemos que Deus existe e nós esperamos que Jesus Cristo venha nos buscar para o seu reino eterno. Quero convidar vocês para a próxima lição, pedindo a vocês que não esqueçam, não deixem de curtir, de compartilhar, fazer seus comentários. E na próxima lição será a lição do Deus Criador. Agradeço a todos e até lá na paz do Senhor. Amém.